Notícia urgente agora. Trump faz 3 exigências. Ou aceita ou o bicho pega. Depois do tarifaço do Donald Trump, eu te garanto que essa mensagem que eu vou passar para você agora, ela vai ser a mais explicativa de todas. Você vai entender o que está por trás disso tudo. Eu falei ontem, né? Que essa decisão de Trump é uma decisão política. Né? Por que política? Porque na decisão ele fala do Bolsonaro. Pessoal, para um país taxar o outro, não precisa falar. Se fosse algo comercial, não precisa falar. Ó, eu tô te taxando por causa do João aí, do seu país, do Pedro, da Maria. Nada. Tô taxando e pronto. Mas tem ressalvas. Tem ressalvas. Vocês estão fazendo algo errado com o ex-presidente. Então a decisão é política. É política. Olha só. Isso para nós também é bom porque é só resolver o problema que as tarifas eram. E são 3 a exigência de Donald Trump. São 3. 3. E quais seriam elas? Você está curioso para saber, né? Pois é. O alemão exige 3 exigências para poder zerar. E virou caos no Brasil. Se você pegar aqui, ó, exportadores de carne, por exemplo, de carne. Eu estava olhando agora há pouco aqui, ó. Exportadores de carne aqui, ó. Se você olhar, eles estão desesperados. Aqui, ó. Aí, ó. Produtores de carne brasileiros dizem que a tarifa de Trump inviabiliza exportações, o clima é de caos. Aí. Foram brincar com o cara, foram brincar. Tá aí o resultado. E Lula tá desesperado. Prepara sua panela. Vê que o bicho tá pegando, ó. Olá, muito bom dia e bem-vindos aqui à segunda edição do CNN Mercado. O anúncio de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos caiu como uma bomba no mercado e no governo brasileiro. O dólar já abriu o pregão em alta, ultrapassando os R$ 5,60, enquanto a Bolsa Brasileira abriu em queda, com as empresas exportadoras sofrendo a maior pressão e o mercado também antecipando o ambiente de tensão econômica e diplomática. Diante do impacto, o presidente Lula convocou uma reunião emergencial com ministros do Palácio da Alvorada para essa manhã. Ele prometeu reciprocidade com base na nova lei aprovada pelo Congresso. Entre as ações em estudo estão o fim de patentes de remédios norte-americanos e a taxação de remessas de lucros de multinacionais dos Estados Unidos. Enquanto isso, o ministro da Fazenda ele reagiu com firmeza. Haddad disse em entrevista que a medida de Trump é claramente política, sem justificativa econômica, já que os Estados Unidos são superavitários nessa relação comercial com o Brasil. O clima de tensão continua e o mercado segue atento aos dobramentos dessa nova crise entre Brasília e Washington. Em entrevista ao CNN Money, a economista-chefe do Inter, a Rafaela Vitória, afirmou que as tarifas no curto prazo, o real deve desvalorizar. Vamos ouvir. A gente tem vários impactos que devem acontecer desse anúncio. Acho que o primeiro deles, nesse primeiro momento, é um aumento da incerteza e um cenário de maior aversão a risco. Então, a gente deve ver uma desvalorização do real, um aumento do prêmio de risco nas taxas de juros. Então, a gente tem esse impacto de curto prazo com muita incerteza, impactando principalmente o nosso câmbio. E um câmbio mais desvalorizado, ele tende a impactar também a inflação. Então, acho que essa é uma preocupação de curto prazo, qual vai ser o patamar de câmbio que a gente vai ter depois desse anúncio, qual o patamar de juros que a gente vai ter, por quanto tempo a gente vai precisar de uma política monetária ainda mais restritiva para segurar uma eventual reaceleração. Bom, e o IPCA avançou 0,24% em junho, levando a inflação acumulada em 12 meses a 5,35%, portanto acima do teto de 4,5% da meta contínua de inflação. Apesar da queda dos preços de alimentos, o aumento de 2,96% na energia elétrica foi o principal. Aí, ó. E não é só aí não, ó. Se você olhar aqui,
todos os setores estão desesperados. Aqui, ó. A Associação Brasileira das Exportadoras de Carne declarou que é importante que questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que haverá impactos no câmbio e consequente aumento de custos de insumos importados, que isso afeta a competitividade das exportações brasileiras e que a diplomacia é o caminho mais estratégico. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção ressaltou a parceria de quase 2 séculos, pautada pelo respeito mútuo e pela cooperação, e disse que é fundamental restabelecer um ambiente de confiança e previsibilidade. A Associação dos Exportadores de Suco declarou que a sobretaxa é péssima para o setor como um todo e que atinge os próprios americanos, que há décadas têm o Brasil como principal fornecedor externo. A Associação da Indústria do Plástico disse que a medida atinge empresas que exportam produtos de alta complexidade e que geram empregos qualificados. E bom, é o seguinte. O Donald Trump fez 3 exigências. Ou aceita, ou o bicho pega. E eu vou colocar agora para vocês, então, as 3 exigências, tá bom? É isso aí. E ponto final. Aqui, ó. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, listou 3 exigências que, segundo ele, poderiam amenizar a crise diplomática após a ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Em entrevista à imprensa, Eduardo afirmou que não fala oficialmente pelo governo americano, mas defendeu o que chamou de medidas necessárias para conter os ânimos. A primeira seria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Segundo ele, não apenas para os presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro, mas também para todas as pessoas envolvidas, incluindo o próprio Alexandre de Moraes. Então vamos lá. A primeira exigência de Donald Trump: anistia. Anistia geral, para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive, para o próprio ministro. Para o próprio ministro. Que ele vai responder na justiça por isso também. Ele vai, o ministro, se o Moraes deixar de ser ministro hoje, ele é preso amanhã. Escreve o que eu estou falando. Então, a primeira exigência de Trump: anistia. Vamos para a segunda? Bora. A segunda exigência, de acordo com o parlamentar, é a realização de eleições livres em 2026, com a participação de Jair Bolsonaro e sobre um sistema considerado, nas palavras dele, auditável. Já a terceira... Segunda, as caixinhas pretas. Eu falei hoje de manhã que o Donald Trump pode não aceitar o resultado das urnas de 26. Falei agorinha para você. Você ouviu. Posso não aceitar. E você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Vamos para a terceira? A terceira você quer. A terceira você quer. Eu também. Vamos lá. Dá o joinha. Se você conseguir dar o joinha, dá um joinha aí. Fala. Dá o ok se você conseguiu. Porque o YouTube não está avisando alguns, outros não conseguem dar o joinha. Vê se você consegue dar o joinha agora. Você que está ajudando a mineirinha que tem um coração do lado direito. A mineirinha bolsonarista a comprar cadeira, né? Nós ajudamos hoje, de manhã já. E quem ajuda recebe um vídeo do Bolsonaro. Ele gravou específico esse vídeo, né? E aí você envia nesse Pix aqui, é chave Pix, você envia também nesse Zap, que é o mesmo, e você recebe, então, o vídeo do capitão, tá bom? É específico para você guardar aí. Vamos para a terceira? Vamos? Eu tô curioso, cara. Será que tem o Moraes na terceira? A primeira, anistia, é o que a gente quer. A segunda, as caixinhas pretas, a gente também quer. O Trump, você ouviu, né?
E a terceira? Só pode ser o Moraes. Só pode ser o Moraes. Terceira é a saída imediata do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eduardo afirmou que não se trata de perseguição, mas que, na visão dele, Moraes não teria mais condições de seguir na corte. Os documentos com pedidos da sanção ao ministro já estariam nas mãos de Trump. O presidente dos Estados Unidos avalia agora qual será o próximo passo em relação a Alexandre de Moraes. E aí? Já está na mesa do ministro Alexandre. Que mesa de ministro? Meu amigo. Tarcísio diz aqui. Tarcísio entra em contato com a embaixada americana após tarifácio, né? Sim, né, pessoal? Ele entrou por quê? São Paulo é uma potência, né? São Paulo é uma potência e isso envolve exportação de carne, do agro, soja, né? Então, claro que o governador está preocupado, é óbvio, isso é normal. Na verdade, não somente ele, né? Não todos os governadores, né? Todos, porque vai, né? Vamos lá. A situação realmente nossa situação é desesperadora. Mas, Marcelo, peraí, deixa eu ver se eu entendo. O seu país está sendo tarifado e você está feliz? Não. Eu não estou feliz. Não estou feliz. Que eu amo essa nossa bandeira. Mas foi a maneira que foi encontrada para poder acabar com as injustiças que nós estamos vivendo nesse país. Pessoas inocentes presas, sendo julgadas, inclusive o próprio capitão. Então, quando você vai para a rua, você quer o quê? Exatamente isso. Quando você vai para a rua pedir fora Moraes, anistia, você está querendo exatamente isso que o Donald Trump está pedindo agora. Só, meu amigo, eu falei esses dias o que para você? Eu falei, às vezes, você tá com dor, você toma um comprimido. Lembra que eu falei? Aí não passa a dor, você vai ter que tomar, uma injeção na veia para passar. Ou você aumenta a dose. Foi isso que eu falei esses dias. Você ouviu eu falar. Eu falei, a manifestação é bonita, mas não surtiu efeito. Por quê? Porque a Débora foi condenada. E outros também. Eu falei, ou para tudo, né? Quando eu falo para tudo, eu não estou falando para fechar BR, não, tá bom? Parar é uma coisa, você fechar é outra. São duas coisas distintas. Na verdade, eu sou contra fechar BR, tá? Sou contra. Não precisa nada, você para o caminhão em casa, tá ótimo. Tá parando. O Trump falou assim, eu vou resolver o problema. O Trump, ele pode fazer manifestação no Brasil? Não, né? Eu vim aqui fazer o quê? Ele de lá, ele tá jogando com as armas dele. Qual é a arma dele? Caneta. Qual a arma do ministro Alexandre de Moraes? Caneta. Multou o Alan dos Santos hoje de novo em 7 milhões. Cada um joga com o seu tabuleiro, a caneta. Meu amigo, o Brasil vai virar um caos. Ele tem 3 exigências. Ou resolve. É fácil para resolver. Se quiser resolver agora, resolve. O ministro sai da corte. Resolve o problema das caixinhas pretas. Bota Bolsonaro de novo nas urnas. Dá anistia para todo mundo. Pronto. Não vou fazer isso. Então fica com as tarifas. O governo Lula leva o Brasil por um caos. Que vai levar do mesmo jeito. Já está levando do mesmo jeito. Ou... o Trump só está acelerando. Só está acelerando. Então, meu irmão. Marcelo, vai ficar caro. Pessoal, quer que eu te diga uma coisa? Você quer saber a verdade? Você quer saber a verdade ou não? Né? Nós não vamos pagar nem um centavo de tarifa. Escreve o que eu estou falando. Bolsonaro já entrou em campo. Tá? E também, tá? Já entrou em campo, né? Para poder o quê? Resolver o problema. E outra coisa, meu irmão, eles vão ceder, né, pessoal? Eles vão ceder
Vão ceder, sim, senhor. Eles vão. O ministro Alexandre de Moraes vai arregar. Escreve o que eu estou falando. Tá? Escreve o que eu estou falando. Vão arregar, sim, senhor. O Brasil foi taxado, que vai começar ainda o dia 1º de agosto. O Brasil ainda não foi taxado. 1º de agosto, né? Volta o Congresso, volta a trabalhar para dia 17 e volta o dia 1º, né? De agosto. Não é isso? Então o Brasil não foi taxado ainda. Tem um prazo. Até lá é o tabuleiro, meu irmão. Até lá o bicho pega. Né? Vamos negociar. Vamos embora. Tá certo, o Trump fez certinho. Ele não taxou agora, ele deu um prazo aí de mais de 20 dias. Ele falou, 20 dias. Daqui 20 dias vocês serão taxados. Ou resolva o problema. Coloca o capitão na urna. E aí? Tá boa a briga, não tá? Tá boa a briga porque nós temos um cara grande no meio. Nós temos um cara grande chamado Donald Trump. Vamos ver o que vai dar? Eu tô curioso, e você? Qualquer informação que eu tiver, eu vou entrar ao vivo aqui. Se prepara. A briga tá boa. Forte abraço, curta, compartilha. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.